Olá! É comum quando uma pessoa passa na mão de outra que abusou, que mentiu, que fez desfeita dessa pessoa, enfim, um abusador emocional, ela costuma se culpar. E eu vi muita gente se julgando muito negativamente. E é claro, tem uma certa participação sua, porque você estava lá, você é consciente, você é adulto do que está acontecendo, mas tem um caminho para a gente entender muito do porquê que essa pessoa fez isso. Que a pessoa se pergunta, mas por que comigo? Por que eu? Será que eu sou menos inteligente do que os outros? Por isso que a pessoa viu que eu era aí um alvo fácil? Será que eu me ofereci para ser vítima dessa pessoa? Que as pessoas pensam muito isso. Não é culpa minha, porque fui eu que me coloquei, eu que estava lá. Às vezes a pessoa até percebe depois que tudo aconteceu, ela percebe tardiamente as dicas que a pessoa sempre deu. Fala assim, nossa, mas na hora eu não percebia que isso era uma dica de que a pessoa não estava ali para ser uma pessoa legal para mim. Então vamos entender hoje essa dinâmica. Por que aquela pessoa escolheu justamente você para abusar emocionalmente? Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo, que você pode levar para uma terapia e trabalhar o entendimento, trabalhar algumas mudanças em você. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui, pelo WhatsApp é até bem mais prático de pegar as informações objetivas, horário, valor, atendimento online, presencial, tudo isso. Então vamos entender. As pessoas podem passar pode ter um tempo da vida delas, ou às vezes está ainda com essa pessoa que é uma abusadora emocional, que pode estar em qualquer papel na tua vida. Pode ser namorado, marido, esposa, amiga, amigo, chefe, colega de trabalho. E como eu falei, as pessoas tendem a sentir culpa depois que percebe que estavam ali na mão de uma outra pessoa e ela fazendo um monte de coisas que estava te prejudicando. Ela sente que foi facilitadora, ela sente que de alguma forma permitiu que essas pessoas fizessem ali o que quisessem na vida dela. E eu lembro até, para a gente começar a entender um pouco isso, eu lembro de uma situação que não era exatamente um abusador, era uma situação extrema, mas dá para a gente entender um pouco de como é possível as pessoas se colocarem ali à mercê de uma pessoa que está fazendo coisas ruins para você, você sabe que ela está fazendo coisas ruins, mas você continua ali. Eu, há muitos anos atrás, quando eu atendi uma moça, uma mulher, que passou por um sequestro relâmpago, aqueles assaltos que leva a pessoa no banco, pega a senha dela, faz saques, e ela passou por uma situação dessa. E a pessoa foi, eu acho que até em mais de um banco, e teve situações, foi junto com ela, levou ela ali de refém, e teve situações que ele se afastou dela dentro de um banco cheio de gente e que ela tinha toda a oportunidade, e ela só percebeu isso depois, ela tinha toda a oportunidade de sair dali, de procurar alguém, de ir para dentro do banco e falar, olha, está acontecendo isso, chama segurança. A pessoa não estava mais do lado dela, segurando ela, não estava, não, ela não saiu. Ela continuou ali, ela esperou a pessoa voltar, porque ela deu uma ordem, me espere aqui. E ele estava numa posição de poder, né? Estava com uma arma, estava lá. E ela ficou até o assalto acabar, tirar todo o dinheiro que ele conseguiu tirar da conta dela, e aí depois que ela foi procurar ajuda. Então por que as pessoas fazem isso? Ela está percebendo que tem uma coisa ruim ali acontecendo com ela e ela continua. E eu vejo isso muito nos relatos, as pessoas me contam, colocam aqui nos comentários, nossa, porque eu tô com uma pessoa que faz assim, que me maltrata, que me desmerece, e tô há tantos anos com essa pessoa. E faz a gente pensar, por que você continua ao lado dessa pessoa que faz tantas coisas ruins para você? E talvez essa pessoa também, ela também, talvez não, ela pensa isso, porque ela coloca, né, que ela não gosta, que ela não quer e nem ela sabe por que ela tá ali. Então, para a gente entender essa dinâmica, a gente pode começar olhando para a infância da pessoa. Uma possibilidade muito grande da pessoa chegar nesse momento agora e de ser essa vítima fácil para pessoas que gostam de abusar,
a gente entende a criança. Toda criança nasce com necessidade de ser amada, de ser acolhida, de ser protegida, de ser cuidada. E assim ela consegue estabelecer um vínculo saudável com as pessoas ali da vida dela que estão acolhendo ela quando ela nasceu. Quando ela não recebe isso, esse acolhimento, essa proteção, esses cuidados, quando ela mora numa casa com muita hostilidade, onde ela é recebida de uma forma hostil ou então distante, né? Tá ali, só cuida, só dá comida, só... e não fica perto, não pega no colo, não brinca, não mostra amor, ela não recebe amor dessa pessoa. Ela chora e fica sozinha no canto dela chorando. As palavras são ditas para ela em tom alto, em tom ríspido, rude. Ela percebe o sentimento de raiva dessa casa. Ela vai se sentindo inadequada, não merecedora, não benquista ali, né? Ela fala assim, não me querem aqui, mas eu preciso, né? Ela tem essa percepção de que ela precisa de ser cuidada, porque ela sozinha não consegue, né, se alimentar, se proteger, se fazer essas coisas. Ela precisa daquelas pessoas, mas aquelas pessoas não estão ali para ela nem por ela. E quando ela não recebe o afeto que ela precisa, instala nela um mecanismo de desamparo, uma sensação de desamparo, uma ideia, um sentimento de que não adianta ela esperar pelas pessoas, não adianta, não vem nada de bom das pessoas. E aí, mas como é uma coisa que ela precisa, ela passa uma vida, ela aprende nessa fase e continua por uma vida inteira, algumas vezes, mendigando esse afeto que ela tanto precisa, mendigando ternura, mendigando proteção. Quantas pessoas não se veem presas no relacionamento com a sensação de proteção? Essa pessoa está aqui, não, mas ela está aqui, mas compõe uma família, mas ela é uma sensação de proteção que na verdade não existe, mas é muito importante para essa pessoa. E essa pessoa que está na vida dela ali só dando essa proteção, está fazendo tudo isso, está sendo desagradável, está sendo agressiva, está sendo exploradora, está sendo um monte de coisa. E aí ela pergunta, então, mas por que essa pessoa me procurou? Porque essa pessoa que é agressiva, que precisa de exercer o poder dela sobre alguém, ela quer explorar alguém, ela busca uma pessoa vulnerável, ela busca o fácil, né? Ela busca quem está ali precisando dela. E aí se cria aquele vínculo de dependência emocional, porque essa pessoa normalmente ela chega demonstrando ser muito bacana, muito legal, ela tá aí para você, por você, ela tá aí para te proteger, sim, tá aí para fazer. E aí você cai nessa e essa pessoa ela percebe que você precisa e ela cria esse personagem que você precisa, né, para te suprir numa parte aí. E tudo o resto do tempo não está te oferecendo nada de bom, pelo contrário. E aí é que você vê tanta gente contando, né, que está convivendo com uma pessoa que às vezes é namorado, marido, amigo, né, que essa pessoa está prejudicando, está explorando, está maltratando, está debochando dela, está desmerecendo, mas ela não consegue desfazer o vínculo. Ela continua com aquela sensação de que a pessoa tem momentos ruins, mas tem alguns momentos bons. E esses momentos bons, ela se apega tanto a eles que ela releva todos aqueles outros ruins que são muito ruins. E ela sabe que é muito ruim. E por que ela releva? Por causa dessa dependência emocional. E não adianta você acusar a pessoa, enfiar o dedo no nariz dela e falar, você é dependente emocional. Isso não é uma acusação, isso é um entendimento. E é interessante a pessoa que percebe isso e buscar na sua história de vida e tentar entender como é que foi construída a sua história emocional. Se não foi construída dessa forma, se ela realmente não recebeu, só recebeu bronca, só recebeu castigo, só recebeu, né, afastamento das pessoas que são importantes e ficou aquela lacuna, aquela sensação de que, poxa, eu preciso. Aí ela cresce, vira um adulto independente, com toda a possibilidade de raciocínio, mas emocionalmente ela ainda está presa numa fase que ela não conseguiu resolver, que ela não conseguiu superar. E aí ela vai colocando pessoas na vida dela que percebem isso e falam, eba, aqui vai ser um lugar onde eu vou fazer minha lambança. E normalmente o que essas pessoas procuram
duas coisas, ou um benefício material ou um benefício emocional. Benefício material pode ser que ela esteja te explorando, você está oferecendo facilidades materiais para ela tá se beneficiando aí materialmente ou financeiramente, ou então é o exercício de poder dela. Aí entra o lado que eu já falei muito dessa outra pessoa, você pode até pegar vídeos antigos, nem tão antigos, vídeos que eu falei do abusador, do perfil do abusador, por que ele se torna um abusador, que na realidade são duas faces da mesma moeda, por isso que se encontra. Porque tanto o abusador como a pessoa, como a vítima, são muito provavelmente duas pessoas que passaram pelos mesmos tipos de situação da infância, de carência afetiva, só que cada um acaba escolhendo um lado, ou se dirige para um lado. Um quer a revanche, um quer descontar nas outras pessoas a raiva que ele tem de não ter recebido o carinho e o acolhimento que ele precisava, e o outro continua procurando, e aí quando os dois se juntam, cria aquela coisa que não é boa para ninguém, né? E aí a pessoa fica naquela ilusão daqueles bons momentos, não percebe que são falsos, não percebe que a pessoa faz um teatro para te agradar, porque ela faz ali por pouco tempo e depois tem toda a margem para continuar explorando, humilhando, maltratando, falando mal, fazendo tudo aquilo. Então, o que pode fazer com essa história toda? Em primeiro lugar, toma consciência de si mesma. Consciência do poder que agora você tem, que agora cresceu, agora você é adulto, agora você tem muito mais capacidade do que você tinha quando era uma criança vulnerável. Continua sendo vulnerável emocionalmente, mas agora você pode. E aí uma terapia pode te ajudar muito. De encontrar esse caminho, de buscar a tua força, buscar o teu poder, de falar, não, né? Não vou mais ficar nessa, não mereço isso, não preciso, porque a pessoa tem uma sensação muito forte que se não tiver essa pessoa na vida dela, que é um abusador, que está fazendo um monte de coisa que faz mal para ela, ela tem uma sensação muito forte que se ela não tiver essa pessoa horrível, ela não vai ter ninguém. E não tem ninguém, vai ser pior do que essa pessoa horrível. Só que ela não consegue, a sensação que ela tem de não ter ninguém é uma visão muito turva, porque ela não consegue identificar pessoas bacanas, porque ela não teve pessoas bacanas na vida dela, ela não tem referência de como são pessoas bacanas. É possível que tenha passado um monte de gente bacana, porque eu acho que tem muito mais gente legal no mundo do que gente que faz maldade. Mas ela não percebe essas pessoas, ela não identifica, ela não tem referência, ela não... É aquela história, quem nunca viu azul não reconhece azul. Simplesmente não dá o nome daquilo de azul, exemplo bobo, né? Mas acho que deu para entender. Ela simplesmente não reconhece, não identifica, passa batido. Essas pessoas que realmente são bacanas, ela chama de boba, de desinteressante, de sem graça. Por quê? Porque não tem a conexão com isso. Quando encontra essas pessoas que são legais, ela não se emociona com elas. Ela não fala, nossa, olha essa pessoa, não tem memória emocional com essas referências. Ela não tem... Quem tem memória emocional da infância, de uma professora, de um tio, quem nunca não associou uma pessoa muito legal da vida dela com um professor muito legal que teve há muito tempo atrás? Por quê? Ele aprendeu com esse professor o que é uma boa relação, o que é receber coisas legais, receber a vontade de estar junto, de estar fazendo as coisas, de estar ensinando, no caso do professor. E a pessoa revive isso com gosto. Por quê? Porque ela já teve alguma vez. Quando você não teve, fica difícil de tentar reviver, mas você pode construir. Você pode começar a construir agora essas referências legais, identificar o que realmente é bacana, o que realmente está te fazendo bem, e é muito possível. Pensa nisso. Obrigada por me assistir. Se você percebeu que é um vídeo legal para alguém que você conhece, compartilhe o vídeo, deixa o seu like, entra no nome do canal, dá uma clicada nos outros títulos, pode ser que tenha alguma coisa que te interessa, e me coloca aqui nos comentários o que você achou disso tudo, concorda? Obrigada por me ouvir.